Boa noite a todos! Sejam todos, todas e todos bem-vindos. E começamos, como sempre, abrindo os caminhos e agradecendo aos nossos mais velhos, que são os que abriram todos os caminhos para que pudéssemos passar. Agradecendo aos mais jovens, que nos fazem pensar no futuro e inovação, e agradecendo aos nossos pares, quem anda com a gente nessa jornada de mãos dadas. Eu quero iniciar falando algo. Sim, somos um país de escravocratas. E não adianta a gente pensar que a gente também não tem culpa no cartório. E por que nós temos? Porque se a gente deixou de pagar a moça que limpava a nossa casa nesse período de pandemia, falando que precisava ajustar as finanças, ou se a gente não registra a nossa diarista que vem constantemente na nossa casa e priva ela de todos os direitos trabalhistas, às quais ela tem direito, nós também contribuímos para tudo isso que acontece. Então, não adianta só a gente analisar a situação e ver lá no Fantástico e falar que horror! Porque se a gente pratica isso, a gente também faz parte de todo esse processo de racismo estrutural existente no país. Então, vamos pensar quem a gente de fato está ajudando. A gente está olhando para as pessoas que estão em situação de rua, a gente está olhando para as pessoas que cuidam do nosso lar, que cuidam dos nossos filhos, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação com a qual nós queremos que os nossos patrões também nos olhem. Então, fica aí a reflexão. E, para estarem atualizados, sigam www.bocadaforte.com.br, ative as notificações, tanto no site quanto nas nossas redes sociais, para ficarem sabendo de tudo que rola no universo da cultura hip hop e também as nossas programações nos próximos dias. Afinal de contas, somos filhos das deusas e também tiramos férias. E este é o último Orumilá de 2020, trazendo todo axé, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Priscila Cavalcante. Agora é contigo, Gi, parceira, que está aqui para encerrar o ano comigo. A gente começa junto e termina junto, né? Com todo axé, com Exu abrindo nossos caminhos. E é importante para abrir o caminho do ano que vem, que salve, né? Que a gente tem aí o Laroyê, né? Exu. Então, gente, quem é que está com a gente hoje? Priscila Cavalcante, que é a mãe do Fernando e do Henrique. Mas, além de tudo isso, ela é doula, advogada, tradutora, professora de yoga, é um montão de coisa. Assim, é um prazer imenso receber essa pessoa linda que vai contar um monte de coisa bacana para a gente, da vida dela, do que ela faz e como ela ajuda um monte de mulheres. Vamos lá, Priscila, quem é você na pandemia, no novo normal, no velho normal, no futuro e tudo mais? Olha, primeiro eu quero dizer que é uma honra enorme estar aqui, ter sido convidada pela Gisele e ter sido super bem acolhida pela Luciene. Eu estou muito feliz de fazer questão de estar nesse programa, fiquei bem contente com o convite, agradeço a vocês, estou muito honrada, tá? Bom, primeiro que eu não sou mais muitas dessas coisas que eu já fui. Na verdade, a gente traz ainda, né, um pouco de tudo isso, mas por mais que eu tenha praticado todas essas coisas, eu hoje acabei tendo que escolher e acabei ficando com a advocacia. Hoje eu sou efetivamente advogada, fiz uma escolha há alguns anos de advogar apenas para mulheres. Foi até interessante essa escolha, foi uma coisa meio visceral. Eu estava advogando em violência obstétrica e aí resolvi começar a fazer alguma coisa de família por uma questão financeira para me manter, né? E o primeiro cliente que veio foi um rapaz que era meu amigo de muito tempo e ele veio me dizer que queria tirar os filhos da maluca da ex. E eu assim, né, advogada, você fala, tá, mas não, porque ela fez isso, ela fez aquilo, que eu quero tirar, porque eu quero tirar, porque eu quero tirar. E aí eu assim, tateando, começando, essa moça conseguiu o meu WhatsApp com não sei quem,
e me mandou um áudio chorando, me implorando para não fazer esse tipo de coisa. Eu falei assim, gente, eu sou mãe, eu não consigo fazer isso, não vou tirar filho de mulher nenhuma. Aí foi uma coisa assim, eu percebi que eu não ia conseguir, não tinha como eu advogar para homem, porque eu ia no direito de família enfrentar exatamente esse tipo de situação, né? Como vieram alguns pedidos depois de homens querendo que eu advogasse no contencioso exatamente para tirar a guarda. E foi aí que eu fiz assim aquela descida do muro, que você fala, olha, não vão gostar tanto de mim. Ele ficou muito bravo, o moço, porque eu falei para ele claramente, eu disse assim, você vai encontrar advogados e até advogadas que vão ser muito melhores para você. Eu não quero advogar para você por conta disso, vou tirar filho de mãe nenhuma, desculpa, não dá. E tá, tudo bem, você até perde um pouco assim aquele universo, né, homens e mulheres e tal, mas eu tô super mais feliz, eu gosto de advogar para as mulheres, de conversar com as mulheres. A gente, nesse tempo, né, eu tô na advocacia de volta, porque eu tinha saído, fiquei como doula, professora de yoga para gestantes, educadora perinatal, de 2006 a 2012. E aí, em 2012, voltei para a advocacia, advogando em violência obstétrica, a convite de uma amiga. Eu falei, imagina, não vai aparecer ninguém para violência obstétrica, que isso, né? E lotou de gente, veio muita gente que já estava consciente do que significa a violência no atendimento obstétrico, né? Porque muitas mulheres na época achavam e ainda acham hoje que é normal, é isso aí mesmo. Eu me trato mal, me sinto péssima, mas é isso aí mesmo, né? E aí a gente viu que tinha muita gente mais consciente, trazendo prontuário e tal. Eu tive que aprender a ler prontuário, que é um negócio... Aqui no Brasil não tem uniformização nenhuma, né? Cada prontuário é uma coisa. Então, a gente aprendeu a ler prontuário, comecei a entrar com ações e fomos tateando. E a violência obstétrica, principalmente hoje, num governo tão conservador, o judiciário não tem reconhecido quase nada, a gente não tem ganho em muitos casos, não. E foi nessa fase aí que eu já estava advogando em violência obstétrica e comecei a advogar em direito de família também para as mulheres, né? E fui indo cada vez mais para o acordo, porque o litígio é complicado. Você enfrenta um judiciário machista, você enfrenta juízes dizendo que a sua cliente está de capricho. Eu já peguei isso em audiência, dá vontade de voar. Eu não vou no juiz porque eu sou presa se eu fizer um negócio desse, mas você fica doente, você ouve uns negócios e fala, o quê? Né? E é assim ainda. O judiciário é muito maluco. Então, é isso. Estou contando assim da minha situação hoje como advogado que a gente vem vivendo, tá? E realidade, né, que a gente vive. E ainda tem essa coisa, né, de dizerem que imagina, machismo, racismo, isso é tudo coisa na nossa cabeça, né? Mas não existe, uma hora né? ou outra a gente escuta, né, o Quem Pariu Matheus Quimbale, né? Na hora que você estava fazendo, você não estava chorando de dor, né? Como se essas expressões não fossem violências, né? Sem simples expressões, naturais expressões. Foram naturalizadas, expressões violentas que foram naturalizadas com o passar do tempo por quem está aí no topo da pirâmide. Homens, cis, héteros, normativos, brancos, né? Mas, Pri, você falou que passou aí por uma fase de doula também, instrutora de yoga, daí você voltou para o direito. Me conta um pouquinho dessa coisa, dessa diferença, né? Porque, na verdade, você fez com que as coisas se encontrassem, né? Se abraçassem. Mas quando a gente olha assim de fora, a gente fala, nossa, educação física e direito, né? Estão ali, lados opostos. Conta um pouquinho dessas paixões. Eu acho que foi uma trajetória que as coisas foram se encaixando, né? Eu fui passando por coisas, eu fiz a faculdade de Direito, fiz Educação Física, dava aula de aeróbica, imagina, nos anos 80, dava 80, dava aula de aeróbica, e aí eu fui passando para alongamento, e daí, ok. E me formei em Direito e trabalhava com tributário, que eu acho, é lindo, para quem gosta é lindo, eu acho um porre. Eu não conseguia me envolver com aquilo de jeito nenhum. E aí, em mais ou menos 2001, eu fazia teatro, mas eu fazia teatro porque eu curtia teatro, né? Era uma coisa que eu sempre quis fazer e tal. E eu fiquei grávida do meu primeiro filho e tive que parar de fazer teatro, tive que parar, e daí tive o segundo em seguida.
e fui fazer uma formação como doula, depois como professora de yoga para gestantes. Como eu já tinha educação física, o yoga veio complementando. Eu já tinha experiência de dar aula, eu dava aula desde muito tempo, então montar uma aula para mim era muito simples, né? E aí eu parei de advogar por causa dos meninos, para ficar com eles, e quando voltei a trabalhar, voltei nessa área de educação perinatal. Então eu dava curso de preparação para parto, eu comecei a atender como doula, fui fazer um curso de doula no amparo maternal, porque eu saí do Gama sem nenhuma base prática. E eu pensei assim, gente, e se eu começar a atender uma mulher no particular e eu desmaiar na hora do parto? Sei lá, se eu tenho um treino, eu não sei, né? Eu preciso ter experiência prática para eu poder vender o meu trabalho, não é assim, né? Aí eu fui fazer o curso no amparo maternal que tinha a parte prática incluída. E eu comecei a amar. E aí comecei a atender como doula também, no particular, e fazia o voluntariado no amparo e tal. E é bem isso, as coisas foram se encaixando. Então, quando eu recebi o convite dessa minha amiga aqui também, que é consultora de amamentação, para montar com ela, que também é advogada, um escritório para trabalhar com violência obstétrica, todos esses anos como doula e na militância pelo parto humanizado e tal, as coisas foram se encaixando. Então, o que foi interessante no meu trabalho como advogada em casos de violência obstétrica é que eu já entendia o que era toda a violência obstétrica que estava contida naquele prontuário, no relato da mulher. Eu não precisei entender o que era todo o processo de gestação e parto, e pós-parto, e amamentação e tal, porque eu já conhecia isso da dolagem, dos cursos que eu fiz de formação, né? Então, as coisas se uniram desse modo, foi meio que natural, de certa forma, né? Aconteceu assim. Muito legal, Priscila. A gente conversou e você falou também das estatísticas, né? E aí eu comecei a lembrar, as mulheres negras também passam, talvez a questão da violência obstetrícia com as mulheres negras seja ainda pior, né? Porque eu lembro quando eu fazia tratamento fora, e aí o médico foi tirar um ponto do meu seio. Ele puxou de uma vez. Quando ele puxou, eu gritei, ai, era um ponto na mama. Aí ele lembrou, as mulheres brasileiras também sentem dor, né? Eu falei, sim, doutor. Sentimos muita dor. Mas eu fico pensando, né? Eu tenho uma amiga que ela teve uma estereoctomia porque ela passou mal, teve um monte de problema de ovário, né, útero, e aí resolveram tirar tudo dela. Só que não explicaram para ela do que se tratava, como era, o que ela tinha. Ela acordou sem útero, sem ovário, sem nada. E aí, como é que faz, né? Olha, não é só não é só uma questão de impressão pessoal ou né, do cotidiano, da vivência, do racismo no atendimento obstétrico. Eu te comentei até, a pesquisa Nascer no Brasil, que foi terminada, concluída em 2014, lá na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz no Rio, né? Mas ela foi levada, a pesquisa foi feita em campo no Brasil inteiro, e a gente tem aí, até fácil de encontrar na internet, resultados que mostram que as mulheres negras têm menos atendimento, elas procuram atendimento e são deixadas de lado muito mais do que as mulheres de outras etnias e tal, mais do que as mulheres brancas, e existe esse mito, elas sofrem mais violência obstétrica, elas são menos atendidas, sofrem mais violência obstétrica, e existe um mito que foi mencionado nesses estudos, de que a mulher negra sente menos dor do que a branca. É o que você acabou de falar. Tem esse mito. Como tinha o mito de que o recém-nascido também não sentia dor, tem o mito que a mulher negra não sente tanta dor quanto a branca. E é uma coisa então, absurda. Assim, é um absurdo. E a gente acaba achando que a gente tem maior resistência à dor, porque você está tão acostumada a sentir dor e não ser atendida, que aí você começa a naturalizar isso. E, gente, não é normal sentir dor de espécie alguma. Nunca é normal. Então, assim, casos de cólicas menstruais, né, que são dores, começa a ser normalizado, né? E a cólica menstrual e a idade de que a mulher começa a menstruar e com cólica também é um fator para risco de câncer de mama. Olha que interessante. Às vezes a gente vive a vida inteira, depois adquire a doença e não sabe. Aí depois você vai ler e descobre, né? Então isso é uma coisa muito ruim. A questão da dor, né, tem que ser vista de uma outra forma. E
E eu descobri, quando eu fazia tratamento, um médico, uma clínica de cuidados paliativos. E não só para doentes terminais, mas também para pessoas que estão passando por doenças, né, crônicas, que sentem dor e precisam ter atendimento paliativo para não sentir dor. Né? Então, assim, para você que hoje está aí sentindo dor em algum momento, ou tem uma dor que é costumeira e você ainda não tratou, tenha atenção para isso. Principalmente se você for uma mulher e negra, porque você pode estar passando por um racismo estrutural na saúde e sem saber. Então, busque aí o seu atendimento da melhor forma possível e o atendimento paliativo. Fibromialgia é uma dessas doenças que tem atendimento paliativo e as pessoas não sabem, né? Mas conta pra gente, Priscila, como é que foi essa sua paixão pelo direito da família, né? Você falou que começou ali com um amigo que foi te interpelar, pedir ajuda, e aí você começou a ver que a coisa não era bem assim. Como é que foi isso? A questão é assim, a violência obstétrica é paixão, né? Realmente é a área que junta tudo aquilo que eu defendo, né? Mas a violência obstétrica, ela você não consegue viver dela. Por quê? Você não pode cobrar da mulher que procura uma advogada um valor de tabela já de cara, porque você não tem, é um campo muito novo. Você vai procurar jurisprudência, você não encontra. O judiciário ele dá ganho de causa para o bebê morreu, aí dá ganho de causa. Dá ganho de causa para uma lesão a uma função da mulher. Que são o quê? Erros médicos. Agora, a violência obstétrica, ou seja, você não teve analgesia quando pediu, você sofreu episiotomia sem precisar, que é aquele corte no períneo, né? Que eles fazem o corte na vagina para, em tese, apressar a saída do bebê. A violência que não resulta num desfecho horroroso, ou de perda de função, ou de morte da mãe ou do bebê, ela não costuma ser reconhecida pelo judiciário como passível de indenização. Tá? Então, assim, é um campo muito novo que você não tem como dar certeza de ganho de causa. Você não tem certeza que a mulher vai ter aquela indenização que ela pediu no final. Então, se o advogado cobra um percentual em cima do ganho do cliente, como é que você vive e vai cobrar da mulher, sei lá, vou te cobrar, olha, eu vou te cobrar 5 mil, mas você não sei se você vai conseguir nem 5 mil de indenização. Que ação é essa? É muito complicado, né? Então, assim, o que eu percebi era que para eu continuar me mantendo e subsistir, continuando com a violência obstétrica, eu precisava de um outro campo dentro do direito que me mantivesse. Mas eu sabia que eu não ia conseguir cobrar cheque, fazer tributário, esse tipo de coisa que não me empolga. Depois da violência obstétrica, como é que eu ia trabalhar no direito com uma coisa que não me mexesse por dentro? E aí eu pensei nessa coisa do feminismo. Eu estava vivendo um fim de casamento muito abusivo, de certo modo, e eu quis juntar a minha experiência, porque fui eu mesma que acabei fazendo o meu próprio divórcio, e fui juntando a minha experiência nisso para o atendimento às mulheres que estavam vivendo um fim de casamento e que precisavam de esclarecimento quanto aos próprios direitos e tudo isso. Então, depois que eu passei por esse moço que queria tirar os filhos da louca da ex, né? Porque todas as ex são loucas. Então, assim, depois que eu passei por isso, eu juntei uma paixão com outra, entende? Porque eu sou leonina, né? Eu sou super movida à paixão. Então, para mim é difícil eu estar numa situação que não me fale assim ao coração, né? Foi essa história, bem assim, por aí. Da desumanização dos nossos corpos, né? Essa história toda de que a gente aguenta tudo, de que pode tudo, e aí isso perpassa a questão raça, mas também perpassa a questão mulher, né? Que a mulher tem que ser afetividade, independente do que aconteça com ela, ela precisa ser amorosidade, e qualquer coisa que fuja a esse padrão que nos colocaram, de não sentem nada ou se sentem com amor, a gente precisa aí desfazer toda essa loucura, que de fato isso é loucura que nos colocaram na cabeça, e não o nosso comportamento, né? Eu fico bastante irritada com essa história de que nós somos as malucas, as loucas ou as raivosas. E chegando no chat, na Vitrola, Paula Santana, Abacortes, Driviteira,
Ades 99 2006, excelente convidada para encerrar o ano. Priscila é uma pessoa múltipla, muito sensível às questões femininas e raciais que enfrentamos. Que delícia, muito bem. A gente também está bem feliz por encerrar o ano contigo, falando de questões tão importantes, né? E que a gente precisa acender o sol dessas pessoas e dessas mulheres para que elas, de fato, procurem o direito. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que se refere ao direito de família, porque a gente escuta muito de direito no campo civil, mas o direito de família em si, a gente pensa só nessa questão das pensões, mas ele aborda assuntos diversos. Se você puder falar um pouquinho. Sim, o direito de família, ele aborda tanto essa parte do divórcio, separação, divórcio, questão de guarda, pensão, tudo isso que a gente ouve falar bastante, né? Aborda também inventários, porque os inventários, direito das sucessões que a gente chama, mas entram os inventários aí nas questões de família, né? Não tem como escapar disso, né? Do patrimônio e das questões familiares relativas ao falecimento de alguém. O direito de família fala ainda de adoção, fala ainda hoje da paternidade ou maternidade afetiva, né? Que é aquela coisa de você poder ter na certidão de nascimento colocado o nome também do pai afetivo, além do biológico. Não sei se vocês conhecem essa situação, que hoje a pessoa que cria também pode reclamar o direito aí e também cumprir com certos deveres, porque a paternidade afetiva não é só direitos, mas é deveres, assim como a maternidade, né? De qualquer forma. Engloba diversas coisas que dizem respeito às relações de família. Então, como a gente fala, as emancipações e todas as questões aí contidas no ECA falam bastante, né? Estatuto da Criança e do Adolescente falam bastante de direito de família. Então, é um campo muito amplo. Eu hoje tenho procurado fazer, estou voltada bastante para mediação e acordo. Eu tenho visto a tendência do judiciário mesmo a buscar sempre acordo e evitar o litígio. Por que eu estou muito tendendo para isso? Primeiro, por uma questão pessoal, que é um tipo de trabalho extremamente estressante. Você lidar com briga, especialmente de família, entre... podem ser duas mulheres, dois homens, ou um homem e uma mulher, não importa. Se envolve filhos, em especial, é um campo muito pesado. É uma briga muito, muito feia, que deixa a gente bastante... Eu fico mal, né? Para mim não é muito legal. Mas se precisar, ok, a gente faz. Só que também, para as partes, é um processo super longo, tá? Vai anos, porque se tiver recurso atrás de recurso, e perícia e não sei o quê, vão anos aí. E é caro, porque o advogado vai cobrar, o judiciário cobra, o perito cobra. Eu estava vendo outro dia uma perícia, horários de perito dos R$12.000. E é pago ali, sabe? Não dá para parcelar. Você não parcela o honorário de perito. Então, é muito mais complicado. O litigioso realmente não é recomendável. Se há filhos, então, onde esse casal, né, pode pactuar de uma maneira amigável, isso é muito melhor para todo mundo. Então, assim, eu hoje estou trabalhando bem nessa área do direito de família, de mediação, de conciliação, de terminar os conflitos em acordo. Tenho estudado e trabalhado bastante nisso. É isso, o direito de família hoje está nesse panorama, principalmente para mim. Não é fácil. Eu passei por algumas aí, enfim, tanto audiência de conciliação como a definitiva, e não foi nada fácil e nada prazeroso exigir que a outra parte cumprisse com a sua obrigação, a qual não cumpre no momento, inclusive. Mas eu só queria dizer uma coisa, né? Que o Theo se lascou agora, né? Porque assim, o Theo, que é o pai dos seus filhos, pai afetivo, agora vai ter que cumprir também com as obrigações. Olha isso, Theo! Não, a sorte que eu tenho é que eles têm diversos pais e que são pais não biológicos que cumprem com suas obrigações, coisa que o biológico não faz. Mas tudo bem, né? Enfim. Não, e tá terrível, E aí, né? os desafios disso mesmo, porque assim, eu me recordo que por conta da minha faixa salarial, eu sou concursada, né? Eu não tinha direito a um defensor público.
Então, eu tive que arcar com as custas do processo. E depois de um tempo eu até desisti de, enfim, continuar correndo, porque a cada vírgula eu precisava pagar essas custas. Né? Se eu quero falar de regularizar dias de visita, é um X. Se eu quero regularizar pensão, é outro X. Se eu quero regularizar guarda, é outro X. E assim o dinheiro vai, né? Eu me lembro que você comentou da dificuldade, assim, em relação a isso, a essas mulheres que já estão num momento muito fragilizadas e ainda precisam pensar em como disponibilizar valores para poder fazer com que a coisa que precisa ser cumprida seja cumprida, né? E como é que foi para você para tentar conciliar essa questão? Porque, afinal de contas, você também precisa do ganha-pão. Então, assim, eu tenho um ponto que para mim é chave. Eu fiz Universidade de São Paulo, fiz USP, sem pagar nada, né? Eu aprendi isso com uma amiga minha que eu admiro muito, que ela é fono, e ela... Então, a gente faz assim, ela me ensinou isso. Eu, todos os semestres, cada semestre, eu atendo uma pessoa de graça. Uma. Porque eu acho que eu preciso devolver, de algum modo, aquilo que eu recebi de graça da sociedade, né? A minha formação toda em mestrado também eu fiz na Faculdade de Saúde Pública, eu acho que eu não posso deixar... É assim, inclusive, você falou em Exu no começo da nossa conversa, e eu recebi uma mensagem que é por aí que eu tenho que ir. Eu tenho que fazer isso. Então, assim, além de ser uma coisa que eu acho certa, eu tenho por uma obrigação de atender uma pessoa de graça por semestre. Então, eu procuro ter algum critério e escolher uma mulher que realmente esteja precisando. Eu não consigo fazer isso com toda a justiça do mundo, né, que não rola. Mas eu atendo sempre uma mulher que precisa, que não pode pagar de graça. A outra coisa que eu faço as consultas, eu cobro consulta, mas eu sempre faço assim, eu cobro, tem um valor cheio, que eu não aplico para quase ninguém, né? E eu pergunto quanto a pessoa pode pagar, porque às vezes também é uma questão assim, ela não quer de graça, mas ela não pode pagar o preço cheio, ela pode pagar, olha, eu posso pagar, sei lá, 60, não posso pagar 80 ou 100, sei lá. E aí eu procuro fazer desse modo. E a defensoria, você estava falando, Lu, tem esse problema, a peneira deles é um pouco fechada demais. Então, quando você vê uma mulher que tem um patrimônio, uma casa, sei lá, que ela herdou, que está lá, não sei, e isso é levado em consideração, ela às vezes só tem aquilo, ela tem um bem, ela tem uma casa, então, ou então junto o valor que ela ganha com o do marido, a renda familiar, dá um valor que exclui ela da defensoria. Mas o problema é justamente o marido, então isso teria que ser a renda individual. Tem algumas questões aí complicadas. Então, quando se trata quando não dá para ser na defensoria, eu sei que o CRAS tem um atendimento de assistência, mas isso não ficou muito claro para mim, porque a pessoa que passou por esse atendimento não soube me explicar tão bem. E nós temos uma instância pré-processual que as mulheres não conhecem, que se chama Sejusc. Não sei se vocês já ouviram falar no Sejusc. O Sejusc é uma instância pré-processual que eu vou lá, faço uma reclamação, tá? Que, na verdade, mesmo que eu esteja de comum acordo com o meu quase ex, né? Chama-se reclamação. E aí ele é convidado, ou ele vai junto comigo, ou ele é convidado por uma carta a comparecer num dia numa audiência, numa sessão de tentativa de conciliação ou mediação. E aí isso é totalmente de graça, é tudo de graça. Você vai lá, você fala, ele fala, a pessoa tem uma mediadora que não é juiz, não é do judiciário, né, não é concursada nem nada, e ela procura costurar em um acordo, e se esse acordo sai ali nessa audiência, isso é transformado numa petição inicial, que é levada para um juiz, o juiz manda para o Ministério Público, homologa e acabou, e é totalmente de graça, e as pessoas não sabem disso. É um pouco demorado hoje em dia, mas é o que eu às vezes recomendo. Eu vejo que tem potencial para acordo, mas a pessoa não pode pagar meus honorários, né? E eu não estou no momento que eu possa fazer de graça para aquela pessoa. Eu recomendo Sejusc e procuro dar alguma assistência. Às vezes a pessoa vai fazer com o advogado do marido, o que é um perigo, porque você está fazendo com o advogado da outra parte, de certo modo, mas é um acordo, né? Então, às vezes, eu não cobro para eu assinar e ser advogada dela, mas ela me traz e eu falo, aqui você faz isso, aqui você não aceita, aqui você não sei o quê. Eu dou tipo de uma consultoria para que ela possa
brigar pelos direitos dela, mesmo que ela esteja com um advogado só por uma questão financeira, né? Então, é difícil, mas a gente tenta. É muito legal isso, né? Porque, assim, se todas as profissões pensassem em fazer isso, todo mundo que estuda em universidade pública, e eu sempre dou um salve para a universidade pública nesse programa, que eu acho que a gente deve valorizar muito, porque é onde a gente faz cursos maravilhosos, tem experiências mais maravilhosas, professores maravilhosos, que não têm o seu devido respeito ultimamente no país. E eu acho que assim, um dos cursos que deveria respeitar isso, fazer isso da mesma forma que você está fazendo, é o curso de medicina, né? Que o aluno de medicina, na sua maioria das vezes, estuda na universidade pública, mas cobra como se estivesse estudando numa universidade privada fora do país, como se tivesse feito curso em Harvard, pagando ali seus 100 mil dólares por ano. Vamos falar a verdade. Por mais que a gente trabalhe com ações afirmativas, de cotas e tal, a gente sabe que quem acaba entrando nas universidades públicas que são mais concorridas são as pessoas de maior poder aquisitivo que estudaram em colégios caros. Particulares, caros. Não estou dizendo todo mundo tem, as exceções, obviamente, mas a maior parte é gente que, na verdade, não precisaria não pagar por uma universidade e acaba entrando. Ainda é uma peneira e um processo social muito que exclui muito, né? Quem, na verdade, poderia estar lá e, inclusive, tem potencial. E exclui o atendimento no futuro, né? Porque, assim, o cara fez cardiologia, vai cobrar R$350 uma consulta, e, assim, as pessoas, por exemplo, pretas que têm pressão alta não podem pagar. E aí continuam doentes ali à mercê do SUS, que é também muito bom, mas não tem vazão para tanta gente, né? Então, assim, a gente acaba sempre no mesmo ciclo, né? Falando das mesmas coisas. Mas é necessário que a nossa sociedade entenda que a prestação de serviço, né, que o cuidado com a sociedade vem daí, né? A gente estuda sem pagar, então a gente tem que devolver isso para a sociedade, seja direito, seja comunicação, seja sociologia, seja matemática, seja física, né? Medicina, todos os cursos a gente tem alguma capacidade de devolver à sociedade, inclusive arquitetura, gente, sabe? E aí a gente tem aí várias comunidades onde as pessoas têm casas que são deploráveis porque não conseguem construir a sua própria casa. Né? Então, a gente tem que começar a repensar a nossa realidade e como melhorar o mundo. Porque se a gente pensar que só no eu, o mundo não vai ser melhor. Né? O mundo vai ser... Hoje eu saí de casa no estacionamento de uma pessoa morando numa barraquinha. E a sorte é que ele ganhou uma barraca legal. Eu até fiquei meio com inveja. Mas, cara, não precisa disso. A gente tem dinheiro suficiente para todo mundo viver bem. A gente tem que começar a dividir. Manda lá, Luciene. É muito disso, né? Partilha. Precisamos voltar no tempo e entender o que é partilha, né? Aquela brincadeira de que a mãe ia na casa da vizinha pegar uma xícara de açúcar, de farinha ou de café, e aí voltava esta xícara ou com o café, ou voltava o pote com bolo em agradecimento àquela partilha daquele ingrediente. Então, a gente precisa ainda voltar a algumas casas do jogo e repensar. Aprender a fazer o escambo, né? Eu te dou o que você precisa, você me dá o que eu preciso, né? E fazer essa troca, né? Porque não adianta a gente querer melhorar o mundo sem se melhorar. Não adianta eu falar, vamos comprar do pequeno, mas o grande está todo dia entrando na sua casa. Né? As grandes marcas estão todo dia entrando na minha televisão sem me pedir licença, até no meu computador, gente. Eu não pedi, mas ele está lá vendendo para mim. E o pequeno não tem condição de fazer isso. Né? A gente tem que começar a repensar. Eu atendia uma moça que era assim, a gente fazia um escambo direito e ela me pagava com orgânicos, porque era o que ela podia fazer, e ela era uma produtora pequena, e ela toda semana vinha uns orgânicos bem legais na minha casa. E a gente fazia, eu usava aquilo, né? Era uma moeda de troca para mim. Sim, é isso. Fantástico isso. E alimentos de qualidade. Nosso chat está só amor, todo mundo
impressionadíssimo, encantados, isso é muito bom. Bacortes falou, que Verdade. maravilhosa ela, de retornar sua formação à sociedade, emocionada com isso. Tio Cortinho, um beijo, me fazendo rir sempre. Bacortes também trouxe uma reflexão. Em geral, os filhos dos ricos usam a universidade pública, depois geram lucros para os privados, ou seja, é mais uma forma de aumentar ainda mais a desigualdade. É muita verdade isso. No meio da pandemia, a minha melhor contribuição para a sociedade é ficar debaixo da cama. Diz a Bacortes. E, gente, continue em casa. A pandemia não acabou e a segunda onda chegou. Eu já Fiquem em falei, suas a gente vai casas, fazer um saiam só se programa for de necessário, máscara. utilizem a máscara. Não façam comemoração de Natal com várias pessoas. Não façam aglomeração, nem Natal, nem Ano Novo. É extremamente Não faço. importante que a gente se cuide diante desse projeto genocida que nós estamos vivendo com o atual governo. Essa questão de retornar à sociedade, parte dos benefícios do ensino público gratuito deveria constar em lei. Nem todas as pessoas têm a consciência moral da Priscila. 2006, essa declaração, e é bem isso, né? A gente vê lá em Cuba que tem essa... E aí, trazendo culpa para a jogada, né? Quando nós trouxemos os médicos cubanos, falavam assim, mas eles transferem parte do dinheiro para o governo, eles devolvem aquela criação ali, a educação que eles receberam. É isso, para que outros jovens também consigam ter a mesma educação de qualidade gratuita. É Assim que consciência, acontecia né, no gente? programa Mais Médicos, né? Então, tem muito disso, da devolução que a gente precisa fazer a essa sociedade. E aí, Pi, eu acho que também a sua consciência também é uma devolução, né? Não só a ação social, de fato, de ir lá auxiliar, como também está aqui hoje, batendo esse papo e falando de direito da família. Voltando um pouquinho para a questão da violência obstétrica que você trouxe, é difícil a comprovação, né? A não ser que você tenha um caso extremo de algum acontecimento lá na ponta. Eu queria saber de ti, nesse período que você foi doula, você enfrentou muito disso dentro dos hospitais ou você fazia só atendimentos residenciais? Como é que foi esse período para você, as suas experiências e o seu sentir? Peraí, explica o que é ser doula, né? Ah, sim. Sim. Bom, a doula, ela é uma mulher que cuida do bem-estar da mulher que está gestante, que vai parir, e no pós-parto imediato, um pouco, a maior parte também entende um pouco de amamentação e também cuida, né, da amamentação. E a gente não é uma profissão médica, a doula, ela é um híbrido ali que cuida do bem-estar. Então, a gente usa de técnicas como massagem, levar para a bola, fazer algumas posturas físicas. Eu, no caso do yoga, usava muito yoga na doulagem, né, para ajudar a descida do bebê. Então, a gente usa diversas técnicas. Algumas são cromoterapeutas, algumas usam acupuntura, e para ajudar a mulher a passar pelo período da parturição, né, no momento que ela está dando à luz, de preferência lidando com a dor de formas não farmacológicas, tentando fazer o parto mais fisiológico possível. A gente também dá bastante informação para que a mulher saiba que não é porque é carnaval que ela tem que marcar cesárea e coisas desse tipo que a gente vai vendo. Queria falar sobre essa coisa primeiro da violência obstétrica que a Lu me perguntou. O que a gente vê muito é isso que vocês falaram no começo. Você está gritando, mas na hora de fazer... Eu vi uma vez, num lugar onde eu estava doulando, se você gritar desse jeito, seu bebê vai nascer surdo. E aí eu dei a volta e fui bem perto da orelha dela e falei, mentira, tá? Não vai, pode gritar, ele não vai nascer surdo. Porque era uma pessoa... Eu trabalhei muito tempo como voluntária com mulheres que estavam lá parindo em situação de rua. Elas vinham de situação de rua, elas estavam no abrigo social. E aí eu queria costurar com o seguinte: a gente fala, olha, para você escapar da violência obstétrica, você tem que escolher uma boa equipe. Isso é uma coisa super elitizada. Como é que uma mulher em situação de rua vai escolher o quê? Não escolhe nada. Se ela tiver um lugar para parir que será fora da rua, ela já está feliz. Então, assim, a gente via um certo abuso da mulher em situação de rua, da mulher negra, e assim,
tratando como sendo uma pessoa que não vale o meu sacrifício, o meu esforço, né? Então, esse tipo de violência a gente vê bastante. Essa coisa de deixar no corredor, tá morrendo de dor, mas tá no corredor, sabe? Deixa lá. Ai, vai nascer o bebê. E aí as pessoas, os profissionais de saúde que estão atendendo, não acreditam, e o neném nasce no corredor, na mão da pessoa mesmo, da própria parturiente, porque ninguém foi lá atender. Eu já vi isso. Eu já vi o desrespeito frontal à lei do acompanhante, porque você teve a lei do acompanhante de 2005, teve 6 meses para os hospitais se adequarem, ou seja, não precisa construir um espaço, um quarto para cada uma, porque nem dá, mas um biombo com a cortina, tudo bonitinho, dá para o companheiro, ou a mãe, ou quem for que ela queira que acompanhe, estar junto, né? E os hospitais descumpriram sistematicamente. Acho que essa é a violência obstétrica mais cometida, é o nem aí para o acompanhante. Mulheres em situação de abortamento, mas abortamento não é parto, então não pode entrar acompanhante. Às vezes abortamento de 7 meses, não pode entrar acompanhante. É parto, gente. É parto, está saindo pelo canal vaginal, é parto. Né? E assim não permite acompanhante. Então, tem uma miríade de atos de violência, inclusive a violência verbal, a violência psicológica, anotar em prontuário, o casal não está preparado para parto normal, porque está dando escândalo, escrever, o enfermeiro escrevendo no prontuário. A gente já viu de tudo, né? Nesses anos que eu venho trabalhando com isso, já vi caso de rompimento de esfíncteres por causa de empurrar, fazer aquela manobra chamada Christeller, onde se empurra o fundo do útero para o bebê sair mais rápido, que eu não sei porquê, né? No caso, não é um bebê que estava com nenhum problema, e aí rasga, e a mulher fica com uma incontinência fecal para sempre. Então, assim, já vimos de tudo, tanto como doula, tanto como advogada, nem violência obstétrica, já vi coisas que a gente fala... Ainda tem que andar muito, ainda tem que andar muito. O judiciário e a medicina tem que andar muito. E quando a gente fala violência obstétrica, os médicos tentaram apagar isso, chamar de violência institucional, porque eles obstetras não são violentos. Acontece que a violência obstétrica ela pode acontecer fora da instituição. Tá? Até no parto domiciliar. Eu já recebi reclamação de equipe super humanizada que foi violenta com a mulher. Sabe? Então, não é violência obstétrica, não é mudando o nome que você vai fazer com que isso acabe, né? Então... Querendo maquiar, né, a situação, enfim. E que já é uma coisa também estrutural, é a tal coisa, porque naturalmente nós fomos criadas para parir. Através da costela de sei lá quem. E Priscila, fomos feitas para isso, para parir. Então, se é o natural seu, então você vai parir de qualquer jeito. E, mais uma vez, a gente pratica essa violência com os nossos corpos, com a desumanização das mulheres. Assim. Eu estou bem aliviada, porque assim, eu sempre eu queria ser mãe, mas eu sempre morri de medo do parto. E aí está o motivo, né? Pela violência do parto. E eu sempre falava para minha mãe foi uma pessoa que passou na década de 60 por uma episiotomia, né? Se não fosse episiotomia, ia ter o fórceps também, que é uma coisa extremamente agressiva. E aí eu sempre pensava, gente, a gente está, né, quando eu já era adolescente, ali na década de 80, no final da década de 80, eu falava assim, não quero, porque a gente já está em 1989 e o parto ainda é desse jeito, não quero. E aí o mundo, a minha vida se encaminhou para um jeito que eu não tive filho. Mas toda vez que fala de parto, seja normal ou cesariana, eu sempre tive assim, um temor absurdo. E está aí a resposta. E muitas de nós sofrem a mesma coisa, porque é o medo do parto, o medo dessa violência que já está dentro da gente conscientizada. E isso é muito ruim. Né? Assim, eu fico pensando, você falando e eu pensando nas mulheres que passam por isso, para mim é extremamente absurdo. Uma amiga na Itália, o bebê estava ao contrário, né, com a cabeça para cima, eles fizeram a manobra de Christeller, ela saiu toda troncha. Levou meses para voltar ao normal. Então, gente,
sabe? Médicos, por favor, dá uma folga pra gente. Comece a pensar que aquela pessoa é como a sua mãe, né? Como a gente diz. É uma pessoa querida, amada, que está tendo um filho, que vai amar aquele bebezinho, que precisa ter saúde mental e física para poder cuidar daquela criança, que é outro problema, né? Também eu acho que talvez seja infundado essa violência que você parte num momento crucial da vida, pode gerar ali um adoecimento mental como a depressão pós-parto, né? Com certeza. Com certeza, Então, existem assim, estudos sobre isso já, né? Tem uma psicóloga aqui de São Paulo que fez o mestrado dela sobre transtorno pós-traumático, onde o trauma foi no parto, por violência obstétrica, né? E a minha orientadora do mestrado fala, chega de parto violento para vender cesariana, porque é o que se faz. A cesariana é muito melhor para o médico, ela é rapidinha, ela é planejada, então eles fazem um parto violento, é claro que as pessoas vão escolher a cesariana, porque você está com anestesia, faz o corte, tirou, acabou, não tem nada. Agora, o jeito como eles conduzem os partos fisiológicos vaginais é um horror. Aí todo mundo vai preferir a cesariana, né? e aí você tem que cortar 7 camadas, né? E que não é tão fácil assim. Eu tive 2 cesarianas, porque foram 2 gestações de risco, e nas 2 cesarianas eu estava até esses dias brincando. A Carolina fez uma cirurgia, minha filha mais velha, né? Tá com 18, agora ela fez uma cirurgia e ela falou assim: nossa, ela arrancou um dente do queixo, então todo o lábio foi cortado, né? E ela fala que ela ainda não tem a sensibilidade, né? Eu falei, vai demorar um tempo. Eu falei assim, querida, a sensibilidade no corte para o nascimento de vocês, ela voltou assim 1 ano depois, sabe? Eu senti ainda problemas na coluna por conta da anestesia durante 1 ano e meio, 2. Então, assim, facilidades também não existem, né? Vendem a facilidade por conta da dor, que é o mais temido pelas mulheres no momento do parto, mas o pós, nossa, ele é péssimo de recuperação. Então, a gente precisa entender, de fato, como é que funcionam os nossos corpos. Acho que tem muito disso também, né? Não entender como os nossos corpos funcionam. Eu falo muito com as amigas, inclusive de toque, sabe? Se tocar, se entender quem é você, como é o funcionamento do seu corpo, quais são as partes que você gosta dele, quais são as partes que você não gosta dele, o que você quer permanecer mesmo não gostando, o que você precisa tirar, assim, respeito pelo seu corpo e a liberdade de poder fazer com ele o que você quiser. Se a gente começar a partir daí com as meninas, né, a conversar com elas sobre isso, talvez lá na frente esse pensamento também já seja diferente, por conta de respeito ao próprio corpo, ao próprio querer, assim. Penso muito nisso também, nessa educação que precisa olhar muito mais para nós como indivíduos e nos humanizar do que essa de que a gente é só um número ou um nome na chamada, e depois, quando a gente entra em alguma empresa, a gente vira um número de qualquer coisa e acaba esquecendo o que de fato é esse humano, né? E você falou uma coisa importante, que é a educação das meninas, e a educação, além da necessidade da educação sexual, da questão de planejamento familiar e de proteção contra doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né? As ISS hoje, também acharia interessante que houvesse alguma educação para essa fase de gestar e parir, e bebê pequeno e tal, uma desromantização da maternidade e uma desobrigação da maternidade. Não são todas nós que vão virar mães, não são obrigadas a virar mães, muitas de nós nem querem ser mães, nunca quiseram e acabam cumprindo a tabela. Então, se isso fosse abordado com as meninas, quem sabe se as pessoas não deixariam de se sentir tão culpadas e mal porque eu não isso, não aquilo, ou chegariam à maternidade com uma expectativa mais real também, né? Não esse romantismo que, nossa, eu nasci para ser mãe, toda mulher nasceu para ser mãe, que cor-de-rosa. E não é assim, né, gente? Não, eu acho que para as duas coisas, não só para o fato de ser mãe, mas também para o casamento. Porque, assim, eu passei por violência doméstica e no início eu não conseguia identificar. E minha mãe, Luciene sabe as histórias que eu conto, é uma super mãe, ela senta, ela fala isso, mas assim, eu não tinha ideia. Muitas das minhas amigas também não têm. Então, assim, a gente passa. Você achava que era normal? Você achava que era assim mesmo? É isso? Porque muitas pessoas eu fui casada com estrangeiro, né? Primeiro tem isso. Então, a gente costuma dizer que
São 3 anos. O primeiro ano você não fala a língua direito, então você não está integrado e tudo mais. O segundo ano você já está ali falando a língua direito, mas não está integrada totalmente. Aí no terceiro ano você já está falando a língua, já está integrada, é sacanagem mesmo, entendeu? E aí você vai perceber. Não é que você não estava entendendo, né? Era isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Você não estava entendendo, não. Estava ruim mesmo. E eu tenho uma amiga que ela costumava dizer, ela adora esse programa, que eu fui sequestrada, né? Era a síndrome de Estocolmo. Porque também acontece isso, né? Quando você está casada com uma pessoa no exterior, você está sozinha no país, você tem essa coisa mesmo de estar ali meio apaixonada, né? Depois que passa ali a fase do exótico, da paixão, você está ali naquela fase que você acha que você está mesmo, você tem que viver com aquela pessoa, que você tem que ficar com o cara, que isso é amor. E não é, sabe? A gente tem que desmistificar isso, né? Tirar a toxicidade da relação. Perceber que violência financeira é violência doméstica. Se o cara não te dá dinheiro para você sair de casa para pegar o ônibus, é violência doméstica. Se ele fala do seu corpo, é violência doméstica. Né? Se ele fala da forma, se ele tem ciúme de você fazer amigos, é violência doméstica. Se ele não permite, não gosta que você saia de casa, é violência doméstica. Né? E a gente tem essa romantização, muitas vezes, de que não é bem assim. Né? E não é amor, nem não é. Né? E assim, eu tive muita sorte porque eu sempre fui muito desconstruída. Então, assim, vai reclamar, então vou ficar mais tempo fora de casa. Né? Assim, a mulher com cabelo na venta. Porque, assim, eu acho que a gente tem que ter liberdade. Embora eu tivesse muita liberdade, ele ainda fazia algumas coisas, como a violência financeira, a não deixar eu tirar a carteira, não fazer muito caso de eu ter um emprego, não respeitar a minha vontade de trabalhar e achar que era normal uma estrangeira não achar emprego. Então, acho que assim, quanto muitos outros maridos falavam assim, não, eu tinha ajuda de maridos de outras amigas, né, que faziam minha cartinha e tudo mais. Então, a gente tem que saber disso, né? A gente tem que aprender aonde está a toxicidade das relações, né? Não adianta o cara falar pra gente que eu amo você, mas quando você sai, ele fica com raiva. Quando você atende o telefonema de uma amiga, ele fica fazendo 1001 coisas para você desligar o telefone porque ele quer a sua atenção toda. Isso não é amor, né? Não. Isso aí é posse, é qualquer outra coisa, e aí tira a sua liberdade. Então, eu acho que assim, a gente tem que aprender isso, sabe? Assim, a gente tem. Mas o que acontece? Muitas das nossas mães não sabem ainda também, né? Elas não têm esse respaldo para poder passar para frente. Então, a gente tem que começar nós aqui, né, a desembaraçar esse meio de campo. Falar para as nossas filhas e falar para os nossos filhos também. Né? Começar a desconstruir essa história toda na raiz. Porque senão, né, o mundo vai continuar do mesmo jeitinho, né? E a gente vai ser ainda mais desumanizada, porque vai ter um rebote aí, né? Por exemplo, nesse momento que a gente fala, e eu adoro, acho tão bonitinho quando você fala conservador, nesse momento que a gente passa, né, dessa atmosfera conservadora, as coisas podem piorar se a gente perder a mão. Então a gente tem que ficar ligado. Tem pergunta da Bacortes, né? Manda aí, Lu. Pergunta da Paula Santana. Como funciona a formação para ser doula? A formação para ser doula hoje está bem mais numerosa, tem muito mais cursos de formação de doula. Acho que no Brasil todo tem cursos de doula já. Varia um pouco o formato, mas a maior parte deles não tem parte prática. A gente é que vai para o voluntariado por conta própria. Alguns cursos em hospitais até têm a parte prática, mas eles pecam pela falta, eu vou falar, tá? Do ativismo, porque eu acho que tem que ter um ativismo. É o que a gente brinca. A doula que não é ativista, que não é feminista, não é ativista, é a que a gente chama de doula miguxa. Ela só segura a mão e fica fazendo carinho. Isso não é ser doula. Você tem todo um empoderamento, um favorecimento ao protagonismo da mulher no processo do parto dela, né? Então, os cursos que eu acho mais bacanas têm essa visão
né, de dar para a doula um papel de facilitadora desse empoderamento e desse protagonismo da mulher. Então, a gente tem aqui em São Paulo alguns que são cursos de 4 dias, tem cursos de 1 semana, tem umas imersões fora de São Paulo, que são formações de doulas também. Tem diversos, é só procurar. E você faz o curso aprendendo as técnicas que mais se afinam com você. Na verdade, você no curso aprende muito essa parte do ativismo, da informação da mulher, do que é violência obstétrica, de como evitar, de como ajudar uma mulher nisso, naquilo, as fases do parto, aquela coisa de devo sair correndo agora ou não sair correndo para a maternidade? Como é que eu reconheço quando vai nascer o neném no carro? Não, né? Então você aprende a também passar para a mulher isso, o que é uma coisa que você também vai adquirindo com a experiência, né? Você começa a aprender sinais de que se a mulher está mais avançado ou não, e normalmente esses cursos são dados por doulas, enfermeiras obstetras ou obstetrizes, e até algumas médicas ou médicos participam dessa formação. Mas tem diversos hoje no Brasil, meio que todo já. Maravilha, ouvir que é preciso militância. Acho que é preciso militância para a vida, né? Se a gente não tiver consciência de classe, consciência de raça, a gente daqui a alguns anos elegerá novamente alguém como este, enfim, inominável que está Senhor aí. conservador. O conservador, então, a consciência de né? classe é necessária. E quando a gente fala de consciência de classe, até parece que a gente chama Doc Sujo, né? Quando a gente fala de consciência de classe. É consciência Doc Sujo apareceu. Boa noite, Doc Sujo. Ele e Corte Certo já estão numa resenha aí no chat, que é uma resenha que rola quase toda semana. Sigam Doc Sujo nas redes sociais, escutem os podcasts que Doc Sujo tem produzido, muito legais, conteúdo muito bom. E tá devendo aquele papo com a gente, hein, Doc Sujo, sobre esquerdo macho e tal, desconstruir essas paradas. Estamos esperando o convite. E dentro dessa formação toda que você tem, das suas experiências, dessa vivência, dessa transformação, você tem 2 meninos fofos que você está trazendo aí para a criação. Fala um pouco para a gente disso, como isso reflete na sua escrita, porque você é escritora, né? Dentre esses diversos Priscilas que estamos conhecendo, há uma escritora também. Como é que isso reflete na sua escrita? Então, eu escrevo desde que eu me conheço por gente, né? Desde que eu comecei a pegar na caneta e aprendi, fui alfabetizada, eu desatei a escrever e não parei mais. E eu assim, porque um dia eu vou ser escritora, eu vou ser escritora, eu vou ser escritora. E aí, na pandemia, eu pensei, gente, se eu morrer e não tiver publicado nada, né? Tipo, me deu... Assim. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho coisas já escritas. Uma delas era uma coisa que estava em andamento, eu finalizei, publiquei, é uma coisa que tem um pouco de novela familiar, um pouco da história da minha família, muita ficção, muita coisa ficção, mas tem um pouco de família ali. O segundo livro que eu lancei foi o Pequeno Manual Não Técnico de Acordo de Divórcio para Mulheres, que a ideia era o seguinte, eu escrevi em parceria com a psicóloga Simone Cortez, que é muito minha amiga, e a nossa ideia era permitir às mulheres, antes delas irem para o advogado, ou antes delas falarem com o cônjuge que elas queriam se divorciar, elas já terem a noção dos direitos delas, por onde que vai o caminho do divórcio, assim, não chegar totalmente crua nesse embate, porque é um embate, né? Tem um embate. Então, a nossa ideia era justamente dar para a mulher um material para que ela, conhecedora daquilo, pudesse chegar e conseguir negociar ou participar da negociação de um acordo. E a gente fez questão de lançar esse livro também em e-book, porque a gente tinha mulheres falando para a gente do grupo que nós temos lá, nós temos um grupo chamado Instituto Arum, que atende mulheres em situação de pré-divórcio, divórcio, pós-divórcio, e assim, na verdade é um grupo de acolhida e trocas e tal, de mulheres nessa situação, né? E a gente tinha um feedback de que muitas falaram, eu não posso comprar um livro sobre divórcio, ele não sabe que eu quero me divorciar, como é que eu vou ter um livro e pôr aqui o livro? Não dá. Aí a gente lançou em e-book e falou, bom, agora você baixa o Kindle no celular, e aí no celular você pode ler sem ninguém ver que você está lendo livros sobre isso. Então, essa era uma ideia, um
faz uma coisa meio estratégica assim. Esse é o segundo livro. E esse é um fruto do meu trabalho nos acordos de divórcio e da Simone atendendo mulheres, que a gente troca aí coisas, né, o tempo todo de mulheres em situação de divórcio. E aí eu queria participar do concurso da Amazon, concurso literário da Amazon, com um livro que o prêmio é 40 mil. Eu falei, nossa, vai resolver minha vida, que maravilha, né? Aquela coisa, as dívidas, né? Aí eu fui pegar uma coisa que eu já tinha pronta, que era um romance que trata de mulheres e fala um pouco de homossexualidade, fala um pouco de diversas coisas, mas assim, peguei o livro, já era escrito faz um tempo. E eu vi assim, esse livro foi terminado antes de eu ser mãe, né? A primeira versão que eu tinha lá. Gente, cheio de clichê, cheio de machismo, cheio de coisas ridículas que eu falei, gente, eu vou ter que mexer em tudo, isso aqui tá horroroso. Assim, não sou mais eu, porque tem isso também, né? Você escreve um negócio numa fase, você vai ler depois de muitos anos, algumas coisas não ficam datadas, outras você não se reconhece mais, você fala, mas que lixo, que porcaria, que é isso aqui? E aí esse eu peguei e mexi nele inteiro, e eu ainda não acho que ele ficou legal, mas tinha um prazo, então eu entreguei, está lá no concurso da Amazon, o terceiro livro, que é um romance, que eu procurei dar para ele um outro tratamento, não aquele antes de eu ter meus filhos, porque eu falo muito isso, costurando com o que você falou dos meninos, a maternidade me desconstruiu de uma maneira muito louca. Eu não sou mais a mesma pessoa. O meu ex-marido, pai dos meninos, reclamou: você mudou, você não é mais a mesma. E eu não sou mesmo. Tem uma coisa que eu não sou a mesma antes de ser mãe. Eu virei assim, nossa, cara, assim, é muita diferença para mim. Foi um processo muito dolorido, de certo modo, muito difícil para mim assumir a maternidade, né? Essa coisa da bolha cor-de-rosa que a gente tem que perceber que não existe. Eu tive depressão pós-parto, principalmente na primeiro filho, e mudei muito. Eu acho que foi um caminho todo, e o contato com a humanização do parto fez com que eu fosse me aproximando do feminismo e do feminismo interseccional, que eu acho muito importante a gente falar disso, né? Porque é muito legalzinho eu ser feminista com as minas brancas que fizeram São Francisco comigo. E com a moça que faz faxina na minha casa. E como é que faz? Né? Você falou disso no começo. Isso que a gente fala de feminismo interseccional, é isso, na minha visão. Você tem que ser, vertical, é horizontal, é diagonal, é de todos, senão você não está sendo feminista, você está sendo classista, né? É outra história. E você passa como um trator, né? Nas dores e no que atravessa o outro, assim. A Bá Cortes está aqui maravilhada contigo. Porque, Bá, a gente tem conhecidos bacanas. A Gisele traz, apresenta. Eu trago, apresento uns. A gente até que está vibrando, né? Numa sintonia boa. Bacana, temos aos nossos lados pessoas muito bacanas. Mas é muito disso, assim, é muito gostoso você trazer essa questão da interseccionalidade, né, Pri? Porque a gente está falando de assuntos, e como a gente já tocou no começo, que cometem e interferem muito na vida, e principalmente na vida das mulheres pretas. Sim. E se a gente tem ti como representante, só que dentro de uma visão branca, fica difícil se não entender o que atravessa essas mulheres, né? Então, estar disposto a isso também é muito bacana, porque a gente também está disposto a entender como funciona tudo isso. Ontem eu assisti uma peça chamada Cicatrizes, e aí falava exatamente disso, né? Tinham atores negros e atores não negros, e o elenco, depois da peça, abriu ali para a gente conversar. No Zoom, o elenco trouxe muito disso, assim, da necessidade de nós conversarmos sobre classe, sobre raça, porque a partir daí a gente consegue entender o que interfere, o que atravessa em cada um, e juntos a gente consegue construir alguma coisa. Afinal de contas, estamos todos aqui esperando a vacina. Exatamente. Não é? Exato. Talvez fosse diferente se a gente se colocasse um pouquinho mesmo no lugar do outro, falar, nesse lugar aqui a gente está junto, bora lá derrubar esse cara.
Não, e tem uma coisa que você falou, né, no início do programa, que assim, que registrar, pagar direitinho, mas não é só isso que faz a gente, né, não ser preconceituoso, não ser racista e trazer o bonde. Mas é também, ao mesmo tempo que a gente registra, paga direitinho, deixar usar o nosso banheiro, né? Comer a nossa comida, né? Comer na mesma mesa que a gente, porque tem muita gente que ainda não faz isso, sabe? Dá bom dia pro porteiro, né? Todas essas coisas são coisas que são civilidade e igualdade. A gente precisa aprender isso, né? Gente precisa entender que gente é para brilhar e não para morrer de fome, já diria Caetano, né? Então eu É acho que a gente tem isso. sempre que lembrar disso. Para se espantar com as matérias do Fantástico e vai de fato olhar o que você está fazendo, se Né? espantar consigo mesmo. E o Justo, exatamente seguinte, isso. sobre a divulgação dos seus trabalhos, fala mais dos seus livros, onde a gente consegue o manual mesmo, onde a gente tem acesso a essas obras. Então, o primeiro que é o Leitura Fria, que é aquela novela sobre a minha família, mas não bem a minha família, né? Uma mistura aí, uma coisa que é passada nos anos 20, faz um vai e volta. Esse eu lancei em e-book e lancei no livro físico, pela Amazon, sozinha, sem editora nem nada. Só que a Amazon lança o físico fora do Brasil. No Brasil, a Amazon.com.br não tem o livro. Então, você quer comprar o livro físico, você vai pagar, digamos, eu pus um preço super embaixo, porque eu não quero ficar rica com livro, eu quero vender, né? Eu quero que as pessoas leiam, é isso. E aí, você pagava assim, tipo, vamos supor, R$30 o livro e pagava 150 de frete, porque vem dos Estados Unidos, então você fala, como? Não dá. Então, assim, esse eu ainda não sei como é que está sendo a parte física, eu quero tirar da Amazon, acho que eu já posso tirar da exclusividade o livro físico, e aí vou fazer aqui no Brasil, numa editora, que é uma editora do autor, mas chama Clube dos Autores, a gente edita por eles, o físico. O pequeno manual não técnico de acordos de divórcio para mulheres é da editora Timo. Não sei se você conhece a Ana Basaglia, Gisele. Conhece a Ana Acho que eu já ouvi Basaglia? falar. É da amamentação, é do movimento do parto. Ela tem uma Isso. editora Timo, e ela lançou o livro da gente. Esse livro está à venda na Amazon, tanto o e-book quanto o físico, e aí é Brasil, é preço normal. E o outro que é e o outro que é o romance, que é o Desenhando Escondido, que é o romance que está participando do concurso. Esse está só em e-book por causa do concurso. Eu deixei lá para ver o que acontece, mas eu acho que não vou conseguir nem menção honrosa, nada, porque a Monja Coen está participando. Eu falei, como é que eu posso competir contra a Monja Coen? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe, mas... Nunca se sabe. Nunca se sabe, e a gente sempre diz, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Vai que ele está aí abrindo os caminhos. Isso, né? Exato, porque os caminhos da Monja Coen já estão abertos. Lembremos disso. Pois é. Só uma pergunta, como é que você chegou na tradução da dublagem, né? Na tradução para legenda, que a gente não falou disso, e a minha curiosidade, assim... É mesmo. Né? Assim, meu sonho é botar Mauro Ramos aqui para especular ele todinho. Já falei que eu ajudo, né? Já falei que pode empurrar ele aí nessa cadeira na próxima, no ano que vem, que a gente vai retalhar Mauro Ramos, porque eu cresci ouvindo Munra, gente. Quem assistiu Thundercats conhece Mauro Ramos. Vamos lá. Mas fala lá das legendas. Pois é, aí a gente vai querer a entrevista ficar assistindo de olhinho fechado, só para ficar tanto que é uma delícia, conversando, né? Com a gente. Então, mas assim, você perguntou da tradução, ela não tem nada a ver com ele, porque ele veio para minha vida muito ele veio depois, né? Mas assim, eu estava advogando em direito tributário, eu detestava, odiava, abominava, e resolvi parar e fazer, como eu tinha o inglês, porque eu tinha morado fora, não foi intercâmbio, eu morei fora porque a gente teve que morar em Chipre pelo trabalho do meu pai, eu tinha o inglês, e aí eu resolvi fazer um curso de tradução de filmes para legendagem e dublagem, e fui trabalhar como revisora numa empresa que fazia legendas e tal, e era revisora de legenda, então naquela época eu não revisava a tradução, então eu revisei
todo o festival Herzog sem falar alemão, porque, na verdade, era a legenda que você tinha que ver que ela entrava, se ela entrava, dava para ler. Eu fiz toda essa revisão. E aí eu comecei a trabalhar, e era um trabalho em casa, que era uma coisa que eu já queria fazer. Eu faço home office, gente, desde muito antes de qualquer do home office ser home office. É porque eu sempre quis trabalhar em casa, e trânsito de São Paulo é um inferno. Então, assim, eu comecei a trabalhar com isso, e aí eu fazia teatro à noite, que era o meu sonho, fazer teatro e tal. Então, eu conseguia trabalhar de dia com tradução, que eu mandava ver, né? E à noite eu ia para o curso de teatro. Eu já estava casada com o pai dos meus filhos e tal, e aí tinha uma rotina bem nesse sentido. E fui parar nisso por conta desses cursos. E aí as empresas começaram a mandar trabalho. Na época ainda era videocassete, VHS, vinha o boy trazer VHS para você fazer, e era uma loucura. Então, assim, foi uma fase bem maluca, mas a tradução não é um bico, como muita gente às vezes fala assim, eu queria fazer um bico de tradutora. Tradução nesse tipo de ritmo, eu traduzia para mostra de cinema, é uma coisa de atravessar a noite traduzindo, sabe? Não dá para fazer bico, é um trabalho mesmo. Não te paga tão bem, quer dizer, não é exatamente aquele trabalho dos seus sonhos em termos de grana, mas eu amava fazer e trabalhava muito mesmo. E não tem glamour algum, né? Muito suor. Você vê os filmes a voz tem um glamour. Sua voz que terá um glamour, não a sua pessoa. Mas isso do dublador, né? Não do tradutor, que o dublador é que fica conhecido. Verdade. O Mal, às vezes, ele entra num táxi e o motorista, ele começa a olhar muito, o motorista olha muito pelo retrovisor, eu falo, reconheceu, só fico quieta na minha, assim. Aí o motorista fala, o senhor trabalha na televisão? Aí, porque assim, só tem o registro aqui, e ela não sabe de onde ela conhece ele, sabe? A pessoa fica assim, é bem interessante. Não, eu só fui ver o rosto de Mauro Ramos porque você mostrou a foto dele. Porque eu só conheci a voz. É bem dodoido, né? Até hoje, olha, para contar para vocês, Netflix, Mauro Ramos. Uma curiosidade, teve assim, já mais de uma vez, a gente passou um fim de semana, fomos em 3, 4 festas, uma época que tinha muita festa e tal, não sei o quê. Nas 4 festas ele teve que cantar Hakuna Matata, né? Porque não vai chegar tanto. Do Pumba, Hakuna Matata. E aí ele canta. Não chega tanto. A gente respeita o Mico. Eu não sei. Não sei, eu fiquei tentada. Não, deixa o rapaz, pode né? Pode pedir. No ao vivo, vai que. Mas já está feito convite a Mauro Ramos para no ano que vem também fazer parte do nosso Urumilá. Toca aí, Luciene, porque a gente tem a nossa pergunta daqui a pouco, né? Temos. Então, Gi, tem alguma perguntinha a mais para ti? Algo com relação aí a essas diversas mulheres que habitam este corpo maravilhoso? A gente está muito feliz em recebê-la. Dando uma olhada aqui no chat e a gente vai chegando, sim, aos nossos finalmente. A gente entende que a conversa está boa, não queria ficar muito mais aqui, mas tudo que é bom, um dia acaba também, e fazemos o convite para que a galera siga as nossas redes sociais, acompanhe o site, que a gente vai estar sempre passando informação do que está rolando no Bocada Forte, tanto aqui na Twitch, como também as outras matérias que a gente divulga lá no site, que é o nosso principal meio de comunicação aí com a galera, principalmente para divulgação da cultura hip-hop. E aguardem, porque 2021 vem aí com várias reformulações. O programa trouxe para a gente uma experiência muito gostosa, a oportunidade de bater papo com pessoas e trazer saberes, né? Vão muito além do que a gente fica consultando aí na internet. A gente precisa entender que bater papo com as pessoas, a gente precisa voltar a essa coisa, né? Puxa a cadeira ali de dentro de casa, senta aqui na calçada e vamos bater papo com os vizinhos para conhecer um pouco mais da história deles. E a gente também trouxe tanto as pessoas que falaram das suas experiências, dos seus saberes adquiridos pelas suas experiências, como também as experiências adquiridas no mundo acadêmico. Então, a gente precisa entender
esses dois saberes, quando se encontram, eles ganham vida para a transformação de toda e qualquer realidade nossa. E isso precisa ser dito, né? A gente está vivendo a era, mais uma vez, esse senhor aí, desgoverno, o negacionismo da ciência, até com a história agora, com essa questão da vacina, que a gente precisa entender que a ciência está aí para nos ajudar a entender o que as nossas experiências também causam em nós, e que as duas, andando juntinhas, de mãos dadas, vão fazer com que a gente consiga aí melhor para nós e para esse mundão todo que está por aí. E Gi, é contigo. A perguntinha, então, vamos lá. toda segunda-feira. Nossa pergunta de sempre, né? Priscila, e aí? Que ancestral você quer ser? Seu microfone está fechado. Fiquei pensando nessa pergunta, fiquei com medo dessa pergunta, depois fiquei com medo, daí vocês me explicaram um pouquinho que não era para ficar com medo e tal. Na verdade, eu passei muito por uma... Eu não sou uma... Apesar de eu ser doula e tal, eu não serei aquela vovó do cookie, sabe? A vovó que vai e faz a comida. Eu não sei cozinhar, eu não sou essa pessoa assim. Eu sempre fui uma mãe muito ursa, do tipo que cata os filhos, vem cá que eu vou passar remédio, passo remédio e acabou. Sempre fui muito assim. Então, eu não me vejo como aquela ancestral vovó fofinha. Não sou eu, não serei. Eu acho que eu quero ser aquela ancestral que tenha uma palavra de acolhimento e uma palavra de um ombro e uma palavra de acolhimento, uma palavra que dê coragem para seguir em frente. Eu acho que eu quero ser essa ancestral, sabe? A vovó que as pessoas recorrem, a anciã a quem as pessoas recorrem para isso, para essa acolhida. Enfim, mamãe ursa, né? Porque a mamãe ursa é essa. Eu sou muito mãe ursa que mesmo. Acolhe, que passa remédio, que por bota bem o ou é por casaco. mal, vem cá. Vem né? cá, porque... Bota no colo, mesmo que a criança não tenha. Aí eles reclamavam de mim, né? Eu falava para eles, gente, vou falar um negócio para vocês têm a mãe que vocês merecem. Falou, sou eu, não tem outra, vai ser isso aqui mesmo. Não tem como trocar. Ué. Não posso fazer nada, não posso me transformar em outra pessoa, então... Vai emendo. Pelo que eu acredito, vocês me escolheram, então... Eu também. Escolheu, vai ter que aguentar ali. Costumo dizer para minha mãe, que as outras escolhas não eram tão boas. Não conta isso para os meus filhinhos, Gisele, porque eu ainda não tive essa desculpinha deles aí, não, por favor. Tá bom. Guarde aí. Segurar. Chave. E que você fizesse as considerações finais, que você divulgasse os seus trabalhos. Suas redes sociais. Com toda a chat, as suas redes sociais, com toda a chat, todo o amor, assim, com o programa aberto para ti sempre. A gente tem falado com várias pessoas da área do direito, que a gente tem combinado de a cada 2 meses trazer um assunto específico, uma pauta específica do direito, para que a gente consiga esmiuçar e auxiliar mais as pessoas, porque a percepção nossa é que a gente ainda está condicionado a utilizar o direito quando ele já foi cumprido. E não é legal, né? O ideal é a gente, de fato, ler o contrato lá e a letrinha miúda antes da gente assinar qualquer coisa, porque pode estar levando um fígado nosso, né? Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa entender aí, não só quando a coisa já aconteceu, que fica mais difícil, de fato, de entender e de ir atrás assim, dos nossos direitos. A gente vem querendo trazer aí pautas de direito trabalhista, previdenciário, a gente pode esmiuçar essa pauta família também, para ter um papo a cada 2 meses e trazer mesmo mais saberes para a população e para nós mesmos. Assim, hoje eu aprendi demais nesse programa e eu sou também. muito grata à sua partilha. Que bom, que bom.
Então, eu tô aqui curtindo a conversa de montão, por mim não acabava, a gente ficava aqui conversando sempre, sabendo da vida uma da outra, que tá muito bom isso. Quero agradecer muito, foi super bacana. Assim, é como se fosse um fechamento do ano para mim, né? Eu tô de férias já, esse evento era meu último compromisso, amanhã é só as coisas aqui, o dia a dia normal da casa, e umas coisinhas que eu quero arrumar para mim e tal. Então, fiquei muito contente de ser com vocês isso, fiquei surpresa com o convite da Gisele, falei assim, nossa, mas eu mereço e tal, porque eu tenho muito assim a coisa, né, você falou, não ser racista, o branco ele é sempre racista na nossa sociedade, não tem como não ser, a gente é criado de uma maneira privilegiada e sem enxergar o horizonte, não, o ponto de vista do outro, né? Então, assim, eu aprendo sempre que eu escuto, eu estou sempre procurando ouvir e ficar quieta e deixar com que as pessoas falem para que eu aprenda, porque não vou conseguir enxergar o mundo, né, com o olho do outro, mas eu posso deixar o outro falar e aprender com isso, né? O meu trabalho tem sido esse, com mulheres. A gente tem, na rede social, eu tenho um perfil que é o prix.cavalcante, isso no Instagram, né? O @prix.cavalcante. Tem o trabalho que eu faço com a Simone Cortez, que é esse acolhimento a mulheres em situação de divórcio, que é o Instituto.arum. Arum se escreve AROON de nariz, Instituto.arum, que é o trabalho que a gente faz com as mulheres. A gente tem um grupo de WhatsApp, participação totalmente gratuita, a mulher só precisa falar com a gente para a gente ver que é uma mulher mesmo, que é uma pessoa mesmo real, para que entre e possa trocar as experiências e contar as dores, e tem dicas. A gente tem tido experiências muito legais lá. Estamos pensando no ano que vem, quando acabar a pandemia, um dia a gente fazer uma imersão, né? Sei lá, porque não estou mais conseguindo planejar nada. Então é isso. E rede social, no Facebook, eu tô com aquele nome enorme lá, que é Priscila Lila Cavalcante de Albuquerque Ramos. E é isso. Sigam. Eu tô sempre. Assim, eu não sei ser aquela pessoa, só no Arum, mas eu, como Priscila no Instagram ou no Facebook, eu não sei ser uma pessoa só. Eu fico publicando coisas da família, de trabalho, do ativismo, do que eu acho, brigo com um monte de gente. Outro dia eu falei, Mauro, antes do café da manhã já me meti em 4 tretas. Chega! Então, assim, tem dia que tá assim também. Então, é isso aí. Eu vou indo, né? É isso, gente. Eu tento Agradeço evitar demais. as tretas. Pri, muito obrigada. Assim, para mim, na hora que a gente começou a pensar no Urumilá, me veio as pessoas, eu falei, a Priscila eu quero entrevistar. Quero entrevistar essa mulher que fala aqui todo dia de direito da mulher, de separação, de mulher, das tretas que os homens arranjam. E é isso aí, a gente tem que ouvir mais, a gente tem que entender, porque assim, as mulheres casam, a gente tem esse sonho na cabeça, né? E aí, quando dá ruim, a gente não sabe o que fazer, né? Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento, até para transformar, se for o caso, e fazer o dar ruim em dar bom. Mas a gente tem que saber. Se a gente não conhece, a gente anda tateando no escuro. E foi por isso que eu chamei você aqui. A gente queria ouvir mais de você, conhecer você pessoalmente e poder falar para as mulheres, olha, tem essa pessoa aqui que faz isso, sabe? Aprende um pouquinho com ela. Ela talvez não vai poder te atender, mas você vai poder procurar alguém parecido com ela. E eu acho que isso é muito bom. A gente precisa de mais disso na sociedade. Nossa ideia no Urumilá, às vezes a gente está aqui, tem 10 pessoas nos assistindo, mas a gente está fazendo um trabalho de construção. É a cápsula para o futuro. Daqui a 10 anos, a gente, depois da pandemia, vai estar num bar, alguém vai falar assim, eu vi você, estava super jovem lá no Urumilá. Mas é isso que a gente quer. As pessoas começando a entender. Assim, a gente não quer muita gente, porque muita gente não ouve ao mesmo tempo. Mas, assim, se um a um puder ouvir e um a um começar a pensar em mudar o mundo, é tudo que a gente quer, né? Então, assim, com Doc Sujo, com você, com o André, com a Luciene, com a Bacortes, Drivitê, todo mundo, que eu não vou conseguir citar agora, que teve aqui no programa, a gente vai aprender muito. E vai somar tanta coisa que o mundo vai ser diferente e a gente nem vai saber quando começou. Porque isso é mudar o mundo. Estou aqui igual o Tia Carlinhos Brown,
Mas é isso que a gente quer, sabe? Mudar o mundo de uma forma diferente, sem precisar gritar, com amor, com esperança e com força. Muito obrigada. Também só tenho a agradecer, vou até colocar minha verdinha, das minhas arvorezinhas de Natal e agradecer esse fechamento maravilhoso. E é muito importante a gente conversar sobre essas questões, é muito importante ter pessoas com tanto amor trazendo essas pautas e esclarecimentos. De fato, a gente precisa disso, a gente precisa dessa troca para que juntos consigamos transformar muita coisa por aí. Como todo mundo sabe, a gente tem bailinho de garagem na sequência, então não vá embora, fique aí, a gente vai lá para o Simão Malungo, que acho que também está aí fazendo as últimas lives do ano como DJ, musical fantástico. Nós voltamos em 2021 com o Orumilá, não sabemos ainda em que horário, não sabemos ainda em que dia, não sabemos em que formato, mas voltaremos com todo axé, com toda a iluminação. Esses programas, e hoje é o 16º, desde setembro, nos trouxeram muito amor, muita luz, e é de fato um presente de Orumilá, por nos conceder e nos deixar utilizar seu nome como grande orixá da sabedoria, assim como Exu, que abre os nossos caminhos, nos permitindo que às segundas-feiras estivéssemos aqui para bater esse papo tão gostoso, tão feliz. Agradeço a produção, a galera do Bocada, assim, vocês são incríveis, André, Gil, Corte Certo, assim, apaixonada por tudo que eu vivi por esses últimos tempos e a determinação de vocês. Muito obrigada mesmo, estamos juntos, contem sempre comigo. E agradecer a todo mundo que acreditou nessa parada doida de programa Orumilá, e a Gisele, Paulinha, Bacortes, o Fábio, o Arthur, a Erika Bastos, sabe? A gente não pode esquecer de Boninho Gil, rapaz. O Gil, mas o Gil eu falei na época do Bocada, no Conjunto Bocada, que Conjunto Bocada é o trio, né? Gil, André e Corte Certo, e nós de Didi também. Mas exatamente. A galera que topou essa loucura toda comigo e de entender que esse é um movimento gostoso, sabe? Da gente fazer, de fato, de bater papo, de se transformar. Todo mundo que passou por aqui durante essas edições todas, todo carinho, todo amor. E se perdeu alguma, vai maratonar agora. Tipo, não vai fazer aglomeração no Natal e no Ano Novo. Fique em casa. Maratona todas as edições do Orumilá lá no YouTube, no canal do Bocada Forte. Tá tudo lá, é só assistir, comentar e a gente dá uma olhada lá e também traz para vocês mais novidades. E, como fechamento, como sempre, agradecemos aos nossos mais velhos que abriram os caminhos para que a gente pudesse bater esse papo nesses dias tão gostosos. Agradecemos aos nossos mais novos, quem abre a nossa cabeça para, de fato, enfrentar a telinha e estar aqui na Twitch TV, né? Os mais velhinhos aqui tentando adentrar esse mundo dos jovens, e agradecemos aos nossos pares. Quem acredita na gente, topa qualquer parada e anda com a gente juntinho de mãos dadas. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigada, pessoal do chat, quem está sempre aí, nossos orumileiros, né? Os orumicortes aí. Boca sujo, assim. Muito obrigada, gente, por vocês aqui toda semana. Obrigada ao mesmo. Obrigada, gente. Amei. Obrigada. Obrigada, nós amamos também. Tchau, tchau, gente. Até o ano que vem. Feliz ano novo. Muita coisa boa. Sem conservadorismo. Por favor.